Oi, eu sou Denise Gebrim e mais uma vez eu tô aqui no Conexão Brasília Shopping, conduzindo mais uma noite de entrevista que foi muito gostosa e dessa vez com um assunto tão especial, porque esse ano eu tô gravidinha. Hoje a gente abriu um pouquinho o leque, falou de maternidade, de infertilidade, de vários problemas da gravidez, prematuros. Foi uma delícia o bate-papo com as médicas doutora Narayana e doutora Natália e com a Reu Shoa, que veio de João Pessoa para dividir um pouquinho da história dela. Gente, posso falar para vocês? Já é o 4º ano que eu faço Conexão Brasília, já é o 7º bate-papo e eu acho que é o que eu tô mais ansiosa de todas. Por que será, hein? Gente, é um assunto muito pessoal, né? Então eu tô muito, muito feliz de poder estar aqui nesse momento que eu tô vivendo e de ter passado por isso tudo e estar aqui hoje já bem barriguda e recebendo a Rê, que veio direto de João Pessoa para contar a história dela. Eu amando estar aqui em Brasília, né? Eu tenho família aqui, mas fazia muito tempo que eu não vinha. Gente, essa pessoa magrela acabou de ter filho. Ela chegou lá em cima e eu falei, nossa, tô com ódio de você, vai embora. Você vai ficar assim também, amiga. E essas são a minha dupla dinâmica, meu amor, meu anjo, doutora Natália, que foi responsável Oi, gente, por esse neném aqui, que eu falo pra ela que foi feito há 3. E a Nara, que cuida de mim desde o 2º mês. Oi. Que é super obstetra também, que é outro anjo que entrou na minha vida, graças a Deus. Acho que a gente podia contar um pouquinho, Rê, o que aconteceu com você, né? Que foi a questão do prematuro. E o que aconteceu comigo, como a gente chegou aqui. E aí a gente abre e fala sobre alguns assuntos que a gente acha interessante, né? Mas para as meninas entenderem um pouquinho, por que eu chamei a Rê? A Rê teve neném agora há pouco, com 32 semanas, né, Rê? E eu tive muita dificuldade de conseguir engravidar. Então eu descobri com 32 anos um problema de fertilidade que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Cheguei lá para congelar óvulo com essa princesa aqui, ela toda empolgada, vamos congelar. E aí não tinha para congelar, né, Nath? Mas vamos contar um pouquinho. Deixa a Rê começar, contar aí. Tive assim uma gravidez super tranquila. Eu não enjoei, eu malhei, eu trabalhei. Assim, eu não parecia que estava grávida. Eu usava salto, eu tinha disposição. Só que aí tudo mudou quando eu completei 26 semanas. A gente, num exame, eu fui fazer uma ultrassom de rotina para ver o rostinho de 4D, não sei se você já fez. E para ver o rostinho da minha filha, Letícia, né? E aí a gente foi constatado que ela não estava crescendo como era para crescer. E a gente começou a investigar quais seriam as possíveis causas. E as minhas médicas, as médicas da AD são os anjos dela, as minhas são os meus anjos. E nós partimos para uma investigação de trombofilia, que é uma propensão a ter trombo. As doutoras depois podem falar um pouquinho melhor sobre isso, porque para mim realmente foi assim, eu não tinha nada, não tinha nenhum caso na minha família de trombo, de AVC, de nada. E isso não foi investigado no começo da gravidez, porque o protocolo da trombofilia é justamente você ter tido algum aborto, você ter algum caso na família de trombo, de aborto, AVC, e eu não tinha nada disso perto de mim, então eu não era um caso a ser investigado. E aí eu descobri essa trombofilia e eu comecei a tomar um Clexane, que é um remédio anticoagulante. Só que já não adiantava muito mais, porque eu já estava com uma gravidez bem avançada, já estava com 6 meses. Então, quando eu terminei o 7º mês, que eu entrei no começando o 8º mês, com 32 semanas, meu líquido amniótico baixou muito e foi necessário acontecer o parto. Então, foi muito difícil, porque a minha bebê nasceu com 1,490 kg, ela era muito pequenininha. E assim, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Um parto prematuro não é legal, não é o desejado, não é o que a gente quer. Foi uma época de muita oração da minha família. E a minha filha nasceu bem para a idade gestacional que ela tinha, 32 semanas, 1,490 kg, é um bebê muito pequenininho. A gente estava comentando agora lá em cima que as meninas estavam falando, meu filho nasceu com 3 quilos. Eu falei, nossa, 3 quilos para mim é um bebê muito grande. E assim, ela foi para UTI, ela não precisou ser entubada.
Mas ela passou 5 dias na UTI e depois ela foi para a unidade de cuidados intermediários. Lá em João Pessoa chama assim, o SIM. E a gente passou 45 dias no hospital. Então foram 45 dias assim que eu sumi da minha vida, dos amigos, até da minha família era difícil conversar comigo, assim. Eu fiquei 24 horas dentro do hospital. Eu não fiquei 24 horas porque eu não podia ficar, a gente não podia dormir. Mas, assim, foram dias de muito aprendizado. Foram dias que a gente começa a levar outras coisas em consideração. A gente começa a ver o que importa pra gente. E o que importava para mim naquele momento era a minha filha. No meu caso, como eu contei para vocês, eu cheguei querendo congelar óvulos. Eu estava há pouco tempo com o meu marido, eu já fui casada e fiquei muito tempo casada, mas não me sentia segura nessa relação para ter um filho. Enfim, aí quando eu comecei a namorar com ele, então era muito pouco tempo que eu estava com ele para pressionar um filho, imagina. Ou então... Já meu relógio biológico começou a bater aqui, eu preciso de um filho, não dá, né? Aí eu fui lá na Nath, vamos congelar e tal, e a gente descobriu que não tinha óvulo suficiente para congelar. E aí começou toda uma história, porque ele quis esse filho comigo, só que aí ele tinha problema, que também é a grande maioria das perguntas das pessoas, que é a questão do fator masculino, porque muitos homens também têm problema. Então a gente acaba... que o problema não é nosso, eles se sentem menos homem, é muito difícil. E na minha relação, os dois tinham problema, o que agravava mais ainda. Então foi um ano muito sofrido, aconteceram muitas coisas, a gente vai falar de vários assuntos aqui. E aí, no final, graças a Deus, a gente reverteu o quadro dele e conseguiu fazer a inseminação, que é um procedimento muito mais fácil, muito mais rápido. A Nath vai explicar a diferença entre fertilização e inseminação, porque a gente tinha que fazer fertilização no começo, porque não tinha como inseminar, até que o quadro reverteu e a gente conseguiu inseminar. E aí veio de primeira, ela acertou, né, Nath? Conta um pouquinho pra gente dessa diferença, o que acontece. Queria primeiro parabenizar as meninas pelo evento, que está lindo, e pelo assunto, né, que eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo sobre um assunto tão importante, conscientizar sobre a fertilidade feminina. Hoje em dia a mulher tem um papel muito maior social, né, no trabalho, e a gente acaba adiando a maternidade. Com isso a gente muitas vezes se esquece um pouquinho e na hora que a gente corre atrás pode ser um pouquinho tarde, né? A mulher, diferentemente do homem, ela nasce com o número de óvulos. Então, a gente não produz durante a vida. Esse número de óvulos, ele vai reduzindo desde o nascimento. Na verdade, desde antes da gente nascer. Né? A Maria mesmo, os óvulos dela já foram produzidos. Né? Começa a produção na 16ª semana e na 20ª já acabou. Né? Então, a gente nasce já com o número de óvulos menor e vai reduzindo. E a qualidade desse óvulo também vai reduzindo. Então, por isso que a fertilidade feminina, ela tem um tempo e a gente fica muito preocupado em adiar, principalmente após os 35 e após os 40 ainda mais. Então, quando a Denise fala reserva ovariana, a gente fala do número de óvulos que a paciente tem. Eu sempre falo para explicar, para ficar mais fácil de entender, que a gente tem um potinho guardado, cheio de óvulos, e o potinho vai esvaziando. Quanto menorzinho esse potinho vai ficando, menor a chance da gente engravidar. E quanto maior idade esse óvulo tem, também menor a chance da gente engravidar. O ideal é que o potinho esteja cheio e que a paciente seja jovem. Aí é o perfeito. Mas nem sempre a gente está nessa situação. Bom, partindo do ponto, né, que a gente tem uma infertilidade, tem várias formas de a gente tratar. Desde um simples direcionamento na relação sexual, até uma inseminação e uma fertilização in vitro. A inseminação é no organismo da mulher. Então, a gente vai injetar o sêmen na paciente e o espermatozoide vai encontrar com o óvulo na mulher. A in vitro, não. A in vitro, a gente vai retirar o óvulo, juntar com o espermatozoide, formar um embriãozinho fora do organismo da mulher e colocar um embriãozinho já pronto dentro do útero. Essa é a grande diferença. Né? E, bom, as indicações para um ou para outro são grandes, né? Assim, são inúmeras. Né? Então, às vezes a gente tem um fator, por exemplo, um fator masculino grave, que não tem um número de espermatozoide suficiente para inseminar.
Se a gente não conseguir tratar, que às vezes a gente tem, né, que foi o caso, a gente conseguiu tratar, aí tem que ir diretamente para in vitro. Com relação à trombofilia, a trombofilia para a reprodução humana, normalmente o que traz a paciente para a gente é o aborto, né, aborto recorrente. Né, a questão da gestação eu vou deixar com a doutora Narayana. O ideal para essa paciente é iniciar o anticoagulante no início do tratamento, no máximo no beta-HCG. É que no seu caso não tinha um diagnóstico, não tinha por que ter rastreado. Exato. E aí acabou ficando um pouquinho Muito mais tarde, já não deu para correr mais, atrás. Mas eu vou deixar a Nara falar um pouquinho, fala tô falando aí da demais. trombofilia. Boa tarde. Eu vou aproveitar também e parabenizar aí esse evento, porque não só a dificuldade de engravidar, mas também levar a gestação até o fim não é fácil, né? A gente sempre acha socialmente que engravidar é fácil, que gestar é fácil e que ter bebê é muito fácil, e não é. Na verdade, a gente tem uma dificuldade tanto do ponto de vista de se engravidar, como também levar uma gestação a termo. Por quê? Porque a gente não tem muito costume de, antes de engravidar, ir fazer exames para ver se a gente tem alguma patologia que possa realmente agravar a nossa gestação ou alguma dificuldade para engravidar. E às vezes a gente pega isso durante a gestação. Um diagnóstico de uma doença, como foi a Rê, que realmente depois que já está grávida não tem mais o que fazer, a não ser acompanhar e torcer que esse bebê chegue a uma idade viável para ser interrompida a gestação. E não poder mais fazer nada é muito difícil. Então, aí você lê uma história dessa, não tem justificativa nenhuma para eu ter trombofilia. Isso. Aí eu não vou atrás e de repente acontece. E aí? Realmente a trombofilia não é uma coisa muito comum, não acontece frequentemente. E a gente não se tem em estudos o sentido da gente fazer um exame precocemente para se ter um diagnóstico. Não tem história familiar. A Rê, a gente tem uma experiência hoje aqui com a Rê, mas a gente tem milhões de pessoas que engravidaram super bem, não tiveram nenhuma intercorrência. Então, assim, a trombofilia também é um assunto muito novo. Antigamente a gente nem sabia realmente que ela poderia existir. Ela ainda está cheia de entrelinhas, como se conduzir, se realmente todos os exames, quando estão positivos, realmente devem ser tratados. Às vezes, um fato, como o de Rê, independente do diagnóstico dela, a gente já sabe que numa próxima gestação ela tem que fazer eclexane. Então, é uma patologia que, quando não tratada, é bem drástica. Mas quando a gente tem um diagnóstico prévio, a gente consegue ter uma gestação com sucesso em 90% dos casos. Até é legal, Natália, a gente falar quais são as causas que levam a essa baixa reserva. Porque eu lembro que eu te falei, mas por que meu potinho, como ela fala, o potinho, por que meu potinho está vazio, né? A gente pode nascer com um potinho menor, né? Que nem eu nasci com uma altura menor. Tem gente que nasce com um potinho menor. A gente pode... tem algumas causas genéticas também, que toda paciente que tem pouco óvulo a gente tem que investigar para diminuir riscos para a prole. Então, X frágil é uma síndrome que está associada, alterações genéticas, outros de cariótipo, então que a gente tem que investigar. Quimioterapia, radioterapia, então hoje a gente faz o congelamento de óvulos, muitos pacientes oncológicas, antes de serem submetidos ao tratamento. Depois que inicia a quimioterapia já é muito tarde, mas é um fator também muito importante. Cigarro também pode reduzir. Estresse e alimentação, não tem nada confirmado. É claro que o ideal é não ter estresse, mas hoje é difícil se alimentar bem, mas ainda não tem nada confirmado na literatura. Já com cigarro tem, com quimioterapia e radioterapia, cirurgias também de ovário, endometriose, que é uma outra doença também associada com infertilidade. Você acha que tem a ver também com a gente estar engravidando mais tarde? Sem dúvida. Porque... O papel da mulher no trabalho foi o que, e adiar a maternidade, foi o que elevou muito a taxa de infertilidade no mundo, né? Então, hoje a gente fala que de 15% a 20% dos casais têm infertilidade. É muito. É muito. Muito, não é pouco. Eu congelando, por exemplo, o meu óvulo agora, com 32 anos,
se eu quiser usar com 37, as minhas chances que se faz um cálculo na translucência, né? Para dizer qual é a chance que tem do bebê ter uma síndrome. Minha chance vai ser como se eu tivesse 37 ou como se eu tivesse 32? Porque meu corpo vai ter 37, mas o óvulo seria de 32. O que importa é o óvulo. Então, a chance é de 32. Hoje em dia... Isso é bom. É por isso que a idade importa. Então, você pode ter... a maioria das clínicas realizam a transferência até os 50. Então, você poderia utilizar o óvulo até os 50, mas a chance com relação à síndrome daquele bebê seria bem menor. De uma paciente 32. O útero vai só receber esse bebê. Entendi. Mas ele é feito do óvulo que está congelado. Doutoras, poderia falar um pouquinho da endometriose para a infertilidade? Porque, no caso, eu sofro muito com isso. E a Denise já falou e muita gente fala. A endometriose, realmente, ela tem uma incidência alta na população em geral. A gente não tem uma noção exata da incidência da doença, porque muitos pacientes não sentem dor e não vão diagnosticar. O que é endometriose? A endometriose seria o endométrio, que é uma camadinha interna do útero, ectópico, fora dessa região. E a endometriose, ela tem um comportamento, é uma doença benigna, mas ela tem um comportamento de uma doença maligna. Ela é infiltrativa, ela vai realmente entrando nos órgãos. Tem vários tipos de endometriose. Uma das mais comuns é a endometriose ovariana. E ela realmente pode reduzir a reserva ovariana. Foi um dos motivos, né? Um dos motivos de reduzir o potinho. A cirurgia da endometriose também pode reduzir o potinho, principalmente se não for um cirurgião experiente, né? Então, nem sempre ela tem indicação cirúrgica. O principal sintoma da paciente é dor, principalmente na menstruação, e muitas que não sentem a dor, a gente descobre na infertilidade. Mas é uma doença complexa, ela pode ter vários tipos, histopatológicos inclusive, tem alguns tipos que estão associados com pior prognóstico para a fertilidade. Algumas pacientes de endometriose vão diretamente para a fertilização in vitro, eu diria que até a maioria. E quando a paciente tem uma dor, que existe isso, né? Não sei se é o seu caso, mas tem pacientes que não conseguem levar uma qualidade de vida mínima, aí ela vai diretamente para a cirurgia, a questão da maternidade fica até, né, de uma forma, papel secundário, né? Que primeiro é a dor da paciente. Quanto tempo depois de um aborto dá para fazer uma fertilização? Praticamente, a definição, quando você vai fazer o tratamento da fertilização in vitro, é como você finalizou esse abortamento. Se foi uma eliminação espontânea, se você fez um procedimento cirúrgico para solucionar o abortamento. Então, de acordo com o tratamento que foi realizado no abortamento, aí a gente te diz quanto tempo. Eliminação espontânea, depois de uma próxima menstruação, você já pode estar apta a fazer qualquer tratamento ou engravidar espontaneamente. Depois que você faz um procedimento, como a mio, como a curetagem, normalmente a gente pede pelo menos uns 3 meses para se fazer uma melhor avaliação desse endométrio. Gostaria que vocês falassem mais um pouco sobre o ovário policístico. Então, o ovário policístico realmente é um desafio para a gente. É uma doença também complexa, tem vários fenótipos. O principal do ovário policístico é quando a paciente não ovula, é a anovulação. Então, a primeira etapa é tentar achar um motivo para aquele ovário policístico, rastrear a parte hormonal, ver se não tem um problema na tireoide. Tem que ter um IMC de preferência abaixo de 30, se for abaixo de 25, melhor, né? Perder peso. Então, a gente tenta rastrear tudo que pode estar levando àquele ovário policístico. Certo, foi rastreado, tem um diagnóstico, a paciente não ovula, aí a gente parte para a indução. A primeira opção é a indução oral, que é o que você deve ter utilizado, que é o citrato de clomifeno, né? Serofene, Indux, Clomid, tudo a mesma coisa. Ele é bastante eficaz. Em torno de 70% das pacientes vão conseguir ovular. Não ovulou, você vai aumentar a dose. Não ovulou, você vai aumentar um pouquinho mais. Não ovulou, normalmente a gente passa depois do 3º mês para o injetável. Aí a gente muda para a gonadotrofina, né, que provavelmente vai ser o seu próximo passo. E aí, com a gonadotrofina, pode ser feito também relação em casa ou você pode ir para a inseminação.
Nos casos, a paciente de ovário policístico, ela tem muito folículo, tá, gente? Muito óvulo, mas nenhum consegue crescer. Em alguns casos, quando você entra com a medicação, é tudo ou nada. Então, ou ela não ovula, ou ela quer ovular um monte, né? Que é o caso que aconteceu com a Denise. E aí, quando você não tem como controlar esse ovário, muitas vezes acaba indo para uma fertilização in vitro, porque não tem como inseminar com 5 ou 6. Ou então aspira alguns, tira alguns antes da inseminação e aí você insemina. Então vamos encerrar. Pegar os Primeiro eu queria contatos agradecer delas. as lojas de neném do shopping, a Baby Chocolate, a Lilica e Tigo, a Puquê, Brooksfield Júnior, Tip Top, Harris, Estação da Criança. Queria agradecer Olha que legal, ao Brasília Shopping mais uma vez por essa iniciativa incrível. É o 4º ano que a gente está fazendo Conexão Brasília e pela primeira vez a gente está falando de maternidade e foi muito especial para mim estar aqui dividindo esse momento com vocês, toda a minha história. Brasília Shopping sempre à frente, muito gostoso mesmo, espero fazer esse evento durante muitos e muitos anos, com a Maria Antônia ano que vem no carrinho, sentadinha ali, só assistindo a mamãe. Mas obrigada, Nara, obrigada, Nath, por terem aceitado o convite. A Narayana, eu já falei para ela que vai chegar um Instagram para mim, assim, por favor, libera a minha médica, eu estou em trabalho de parto. Eu juro, eu passei a semana inteira falando, a Nara não vai chegar sábado, ela vai ter um parto, na hora ela vai ter um parto. Queria agradecer a Rê por ter vindo lá de João Pessoa para dividir com a gente também uma história tão pessoal, tão íntima e tão difícil que eu sei que foi. E tá aí, vitoriosa, com Letícia Maria Gordinha. Meus anjinhos, muito obrigada. Obrigada a você, foi ótimo estar aqui. Obrigada, meninas. Obrigada, minha gente. Vamos fazer a selfie igual a eu de quero. ontem com a Lilian Patti, vai ficar super Cadê legal. Raquel? Cadê meu celular? Obrigada, Brasília Shopping, por ser sempre essa novidade, por estar sempre aberto a ideias. Obrigada, meninas. Maíra, equipe toda do marketing, um beijo. Foi demais.